Nós vamos continuar de forma imediata. Chamo o professor Reginaldo Pereira para que vai comandar aqui a continuidade das nossas atividades. Perfeito? Bom dia a todos. Vamos dar início à mesa redonda dos ambientalistas agora, né? Nanotecnologia e meio ambiente, como se os outros não fossem ambientalistas. Na verdade, todos temos um pé no ambientalismo. Chamo para compor a mesa e proferir suas apresentações o doutor Adriano Prevemira, a doutora Maria Glícia Lourdes Grossi, e os professores, doutores Sônia Dalcomune, Tânia Magno, e deixa eu ver, doutora Adriana. A professora Tânia Magno, e o professor Guilherme irá atuar como debatedor posteriormente. Tá? Então, imediatamente eu passo a palavra já para o professor Adriano. Obrigado. Obrigado. Agradeço o convite do Paulo, de toda a comissão científica, né, por participar desse 10º seminário. Eu não sou um especialista na questão ambiental, mas fiz um texto tratando da sociologia ambiental, como ela pode tratar algumas questões da nano, algumas possíveis abordagens, né? Então, vou dar um panorama de um quadro mais contemporâneo da sociologia ambiental, depois entrar nos estudos sociais e tecnologia e, por fim, dar um cenário sobre dinâmica de aconselhamento científico, né, para a nanotecnologia, de um ponto de vista sempre da sociologia ou das ciências sociais. Qual o nosso tempo? 20. Ok. Eu não vou demorar muito também. Esse texto depois vai ser disponibilizado acho que no site da Fundacentro. A sociologia ambiental, ela começou a pensar a questão ambiental basicamente na década de 70, né, alguns pesquisadores dos Estados Unidos, e ela surge pressupondo que o seu surgimento como campo de estudos, né, e principalmente epistemológicos na sociologia, ela pressupõe que havia uma carência dos clássicos da sociologia em pensar o ambiente de uma forma mais integrada aos clássicos da sociologia, né, Durkheim, Weber, etc. Intimamente relacionada com a proeminência da questão ambiental no debate público, né, essa sociologia inicial, que se foca no ambiente, começa a delinear-se os seus contornos no início dessa década, 70. Nesse período, os sociólogos se deparam com a circunstância de não ter nenhum corpo teórico ou investigação para os guiar no sentido de uma interpretação particularizada da relação entre sociedade e natureza, que é uma citação de Hannigan, um dos clássicos. Isso basicamente se devia, essa preocupação dele, a uma perspectiva muito antropocêntrica das ciências sociais, né? Esse legado teórico dela dos clássicos. O Mated, que estava aqui até pouco tempo, teve que viajar, ele faz uma linha de interpretação dessas abordagens, né? E da contribuição dos autores clássicos da sociologia para a questão ambiental. Ele considera que a preocupação dos sociólogos com relação a essa questão da sociedade e natureza limitava-se ao modo como as sociedades tradicionais haviam sido limitadas pelo natural, em contraposição às sociedades modernas, que nessas interpretações teriam conseguido superar alguns dos seus limites naturais, né? Nesse sentido, a sociologia ambiental poderia ser considerada uma crítica aos fundadores, né, da sociologia, digamos, clássicas, né, que tem suas bases materiais biofísicas na existência humana. Então, constituída, portanto, a partir do objetivo de resgatar a materialidade às análises sociológicas, está na raiz da sociologia ambiental a constatação de que a sociedade e natureza devem ser analisadas de forma interligada. No entanto, um de seus principais expoentes,
o Buttel, Frederick Buttel, define como objeto de estudo da sociologia ambiental, abre aspas, os valores culturais e crenças que motivam as pessoas a usarem o meio ambiente no sentido particular e suas eventuais implicações para o consenso e o conflito social. Percebe-se, então, que é um realismo premente nessa abordagem, né, da relação sociedade-natureza, em que o ambiente é uno e está lá fora das sociedades, para ser usado de forma particular por sociedades de diferentes contextos, né, históricos e culturais. Buttel destaca, por outro lado, uma condição ambivalente do ser humano, como ser biológico e social, o que causaria uma também ambivalência entre, por exemplo, biologia e sociologia, enquanto disciplinas. O Dunlap e o Catton, eles propunham uma separação da sociologia entre dois grandes paradigmas, né, cujo ponto de corte seria a centralidade do ambiente na análise. Esse modelo ficou conhecido como HEP e NEP, essa separação, a partir das siglas em inglês de paradigma da excepcionalidade humana, que é o EP, e o novo paradigma ecológico, que é o NEP. Esse primeiro, que é o paradigma da excepcionalidade humana, ele se caracteriza pelas premissas de que o ser humano é uma criatura singular, pois tem uma cultura. A cultura pode variar quase que infinitamente e pode mudar muito mais rápido que as características biológicas. E, por último, a acumulação cultural significa que o progresso pode continuar sem limites, possibilitando a solução de todos os problemas sociais. É claro que aqui eu estou fazendo uma ambivalência bem radical, né? Existe muita coisa entre esses dois paradigmas. O novo paradigma ecológico, ele pressupõe que os seres humanos são apenas uma das muitas espécies que, de maneira interdependente, estão envolvidas nas comunidades bióticas que moldam a vida social. Há complexas ligações entre causa e efeito, e o feedback na trama da natureza produzem muitas consequências não voluntárias a partir da ação social intencional. E o mundo é finito, existindo, assim, limites potenciais físicos e biológicos que reprimem o crescimento econômico e assim por diante. Em relação às implicações epistemológicas suscitadas pela tentativa de redefinição do campo disciplinar proposta por esses autores, né, o Catton e o Dunlap, foi formulada uma segunda estratégia de recepção epistemológica, que se caracteriza pela revisão das teorias sociológicas, visando extrair delas subsídios para uma interpretação de possíveis problemas ou problemática ambiental a partir da ciência e da tecnologia, né, como o caso aqui da discussão com nanotecnologia. Essa revisão seguiu em duas direções, né? O primeiro eixo compreende a retomada das compreensões de Marx, Weber e Durkheim, né, os clássicos, para análise dos diversos aspectos da questão ambiental. Entre os principais defensores dessa linha, desse primeiro eixo, são os autores Alan Sheinberg e James O'Connor, mediante o programa aprendido pelo que se começou a chamar de marxismo ambiental, que defendeu a tese da contradição entre a expansão econômica e equilíbrio ecológico, né? Haveria uma dialética, uma contradição entre o ecossistema e a sociedade humana, que tem diferentes dinâmicas. De um lado, o moinho da produção e sua expansão econômica, as relações de produção intensivas em capital deslocando o trabalho, e de outro, a disrupção ambiental que resulta nesses imperativos contraditórios mal enfrentados pelo Estado e que levam a uma síntese de escassez planejada. O O'Connor, por outro lado, acrescentou ao esquema marxista a natureza como uma terceira categoria, tão importante quanto as de capital e trabalho. No entanto, as críticas a esse programa consideram insuficiente atribuir os problemas ambientais à lógica do capitalismo, já que em outros modelos econômicos sociais o problema ambiental ocorre. Aí ele está se referindo à União Soviética. O segundo eixo de interpretação caracteriza-se pela tentativa de subordinar a análise dos problemas ambientais às estratégias convencionais de abordagem empregadas para o entendimento de outros problemas sociológicos, né? Esse eixo de interpretação, que é muito comum no Brasil, ele agrupa muitos matizes, né, como, por exemplo, os conceitos de sociedade de risco, de Beck, e de modernização ecológica. E orientou, a partir dos anos 90, o que o Mated, por exemplo, ele analisa como uma renovação do debate sociológico, conformando uma guinada ambiental na sociologia, né? Nessa guinada, alguns teóricos não identificados com a sociologia ambiental retomam o tema de forma secundária, como Giddens, Beck, etc. O Beck ele discute a sociedade de risco, né? Ele substitui a ordem social no seu modelo teórico pela ideia de risco sistêmico. Afirma que no novo padrão reflexivo de modernização, o paradigma da escassez
que está na base da lógica de produção da riqueza da sociedade humana, estaria sendo substituído pelo paradigma do risco. Os resíduos desse processo produtivo estariam crescendo numa expropriação ecológica do estoque planetário de alimento, ar, água, gerando e difundindo novos riscos objetivos químicos, nucleares, biogenéticos e assim por diante, que seriam produzidos industrialmente, externalizados economicamente, individualizados juridicamente, legitimados cientificamente e minimizados politicamente. Nessa sociedade de risco industrial, os problemas ambientais teriam escala global e consequências irreversíveis, atingindo os próprios produtores de risco, né? Para Beck, nesse contexto, a ciência é responsável pela definição de riscos, daí ele usa um conceito bem específico de expertise, né, os especialistas, e os que vão sofrer os riscos, né? Esse processo estaria dividindo a sociedade em experts e não experts, né? Os experts, os identificadores de riscos, e os perceptores de riscos, né? Produzindo uma espécie de, no seu quadro teórico, de politização da natureza. Essa abordagem é bem comum, acho que o pessoal das ciências humanas do Brasil, né, foi uma das entradas mais fortes na sociologia ambiental, assim, de forma mais secundária, junto com Giddens. Paralelamente a isso, no interior do campo da sociologia ambiental, o aspecto mais realista, materialista das abordagens começou a perder força, né, ganhando espaço abordagens afinadas com o construtivismo social. Assim, a sociologia ambiental passou a ter como seu principal objeto de estudo, o aspecto eminentemente social dos problemas e questões ambientais, que é o mesmo a questão da abordagem de como se constrói tecnologia e ciência, né? Isto é, como o ambiente é percebido e construído socialmente como um problema ou questão política, né? Dentre essas formulações dessa corrente, né, uma das mais influentes é a síntese construtivista elaborada pelo pesquisador John Hannigan. Este enfoque, ao reivindicar o espaço das múltiplas realidades, invoca e defende o direito legítimo de que outras interpretações e saberes de outros agentes sociais também sejam levados em consideração. Assim, a percepção dos riscos provocou o questionamento da ciência e da tecnologia, trazendo um olhar mais construtivista, né? Essa abordagem diz respeito ao modelo relacional cognitivo, que analisa o processo coletivo de construção, aí sim, de significados comuns que emprestam sentido às relações dos indivíduos. Essa visão também se apresenta no estudo das formulações científicas e como que elas embasam escolhas políticas, né? O Hannigan considera que o principal caráter de uma análise construtivista ou construcionista é a preocupação com a forma pela qual as pessoas determinam o significado do seu mundo. E, portanto, no que diz respeito à questão ambiental, a sua análise consiste em demonstrar que os problemas ambientais não existem por si mesmos, mas constituem o resultado de um processo de construção multifacetado. Dessa forma, em vez de caracterizar os problemas ambientais como entidades consolidadas, eles são representados como visões baseadas culturalmente e contestadas socialmente. É aí que nós devemos perseguir o nosso objeto. Dessa forma, ele entende que os problemas ambientais são semelhantes, ambientais e sociais, né, em muitas formas. Contudo, ele destaca algumas diferenças importantes. Isso é importante para nós aqui, que os problemas ambientais, como pesticida, né, aquecimento global, etc., riscos tecnológicos, enquanto moralmente condenados, são ligados mais diretamente às descobertas e exigências científicas. E, além disso, embora sejam identificados como agentes humanos, têm uma base física mais impositiva do que os problemas sociais, que estão mais enraizados em questões basicamente sociais e políticas, né? E se convertem depois em questões públicas. A percepção desses problemas depende de um grande número de outros fatores, né, que se relacionam com a cultura e o conhecimento dos sujeitos sociais. As propostas mais ousadas, no entanto, que eu considero mais ousadas, seguindo essa vertente ambiental, é juntar essas vertentes aos estudos sociais em ciência e tecnologia, né? São abordagens de história, filosofia, antropologia, sociologia da ciência, etc. Não dá para marcar uma disciplina aí nesse meio. Esses estudos, apesar de não partirem de problemas convencionalmente enquadrados como ambientais, ao analisarem o processo de produção do conhecimento científico e da elaboração e implantação de tecnologias, se depararam necessariamente com a interface social e natural. É a chave na formulação de problemas dessa área.
Na busca por termos conceituais, né, que encaixam essa relação na natureza e sociedade, e que pudessem discutir essas relações de ordenamento da natureza pelo conhecimento e pela tecnologia, e ordenamento da sociedade pelo poder e pela cultura, esses estudos eles trilharam diferentes caminhos. Né? Daí o Maté de ontem citou várias abordagens, né? O programa Forte, a teoria Torrede, assim por diante, mas que possuem como ponto comum a elaboração de uma linguagem para, digamos, os híbridos, né? Essas agências e agentes que se vinculam à sociedade e à natureza. Isto é, para explicar as realidades da experiência humana que emergem como aquisições conjuntas de empreendimentos científicos, técnicos e sociais. E, nesse intuito, uma das formulações pioneiras dessas abordagens. O Gitter é um estudioso dessa área de processo científico. Ele para simplificar, ele classifica as situações de risco em quatro categorias, né? Simples, complexo, incerta e ambígua. A simples, ela caracteriza um problema de escolha individual, né? Embalagem, produtos com aqueles expressos, por exemplo. Você tem um produto químico, gordura trans, transgênico, etc. Ou toxicidade, por exemplo, de nanopartículas biodegradáveis. Voltando, os modelos de classificação. Né? Então, simples é um problema de escolha individual. A complexa, a gente pode pensar no desenvolvimento sustentável e divisão norte-sul, problemas uma categoria mais abrangente. A incerta, a gente pode pensar, digamos, toxicidade dando partículas não degradáveis, mais abrangente e que precisa de expertise, né? Áreas mais específicas de conhecimento, físicos, assim por diante. E ambígua, que é uma muito mais geral, é uma discussão que, por exemplo, discute aprimoramento humano, nutracêuticos, fármacos de controle fisiológico e aplicações militares. Como a gente trata disso, né? Essas classificações? No modelo simples, a gente pode tentar entender o procedimento habitual de fiscalização, os grupos envolvidos, expertise específicas. Né? Quem debate essa parte simples? Cientistas, institutos já atuantes, né? Grupos pequenos, Anvisa, Fundacentro. Para categorias mais complexas de discussão, aqui a questão é necessário muito conteúdo e atividade científica na elaboração da discussão. Então, os grupos envolvidos são cientistas, instituições, né, como um todo, e ONGs. Exemplo. Para questões de incerteza, a abordagem fica ligada ao princípio da precaução ou uma precaução relativa. Né? Os grupos atuantes podem ser todos anteriores, mais os tomadores de decisão das partes interessadas na controvérsia, como as empresas, agências regulatórias e estados. E para a categoria ambígua, a abordagem é altamente discursiva, é uma controvérsia muito mais aberta em fóruns, né, e parlamentos. Os grupos envolvidos são todos anteriores, mas aí o que o Paulo gosta, os cidadãos e a sociedade civil difusa. Né, é uma forma de classificar essas questões. Depois a gente pode aprofundar no debate isso. Então, assim, pensando no papel da rede nos próximos anos, a gente pode tentar fazer algumas abordagens de pesquisa, né, sugestão por esse caminho, né, já que a mesa ambiental, tentar ver um quadro teórico mais contemporâneo, fazer imersão junto com outras áreas, a gente discute aqui interdisciplinaridade, mas a gente não conversa o dia a dia com físicos e químicos, né, é muito difícil isso. Não por culpa deles, mas de todos nós, da nossa estrutura mesmo, próprios comitês de avaliação de projetos, né, são disciplinares. Então, mas para a gente poder elaborar projetos em conjunto, tem que ser feito o projeto em conjunto, não esperar que eles façam, né, o que nós façamos e depois os convidar, tem que ser desde o início. E por isso depende de imersão, ciências sociais ou outras áreas, na linguagem no mundo, de outras disciplinas, né. E uma coisa importante é que quase todos os projetos grandes hoje em rede são projetos em cima de problemas não disciplinares. Né? Então, a gente ciências sociais, é uma autocrítica aqui, começar a pensar em grandes problemas não disciplinares, né? Mas tecnológicos, científicos, sociais. Né?
riscos, por exemplo, né, nanopartículas. A gente tem um projeto, uma rede, né, a gente sofre isso diariamente, que é tentar entender o vocabulário do outro e buscar dados, né, e produzir metadados confiáveis em que todos entendam o que estão fazendo. Né. Então, basicamente, é isso o meu recado, depois a gente discute no final. Obrigado. Já passo para a doutora Sônia Dalcomune para as suas palavras. Poderia botar o pendrive, as transparências. Eu vou falar de pé, né? Depois que a gente passa dos 50, já tem que ficar mais perto das projeções. Em primeiro lugar, inclusive justificar que pela programação, a minha participação era ontem, numa mesa de nanotecnologia e sociedade. Eu tive um problema de voo, né? Inclusive o slide vai estar direcionado para aquela mesa, mas a males que vem para bem, porque eu inclusive me situo, inclusive até bem mais à vontade, discutindo numa mesa de meio ambiente. E eu não trouxe um texto elaborado, mas eu trouxe algumas questões e princípios no contexto da proposta desse nosso seminário, que seria onde estamos e para onde vamos, né? Então, trazer algumas reflexões. Eu sou economista de formação, sou professora da Federal do Espírito Santo há 28 anos, faço parte da Renanossoma desde a fundação e sou também diretora do Núcleo Sudeste, são vários diretores do Núcleo Sudeste, da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Meu doutorado é na área de Economia da Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Poderia passar para mim? Setinha para baixo. Até. Então, qual é o tema central do nosso evento? 10 anos de Renanossoma, onde estamos, para onde vamos? A principal questão de reflexão, então, seria, nesse contexto, que interação das nanotecnologias com a sociedade eu vou estar abordando aqui na minha fala, e possíveis sugestões para os 10 anos pela frente. Princípios propostos. Inserção do debate do desenvolvimento da sociedade e desenvolvimento tecnológico na perspectiva da economia ecológica. A gente faz depois a comunicação com a sociologia ambiental, etc. Bom, então, em primeiro lugar, o que está por trás nessa discussão, a visão maior, seria: o planeta é finito. A sociedade e a economia são subsistemas inventados pelo ser humano, que se inserem no sistema vivo e independente, que é o planeta Terra. Então, essa é a nossa concepção, em primeiro lugar, de meio ambiente. Nós estamos falando do planeta. Tá? Então, o planeta, você não tem como aumentar o planeta. Você não amplia 5%, 10% do planeta. Não há tecnologia que faça isso. Aí a discussão da tecnologia é outra coisa. Como é que as nossas invenções, que a tecnologia é um resultado das instituições humanas, né? E como é que nós nos organizamos em sociedade e interagimos com esse planeta. Essa ideia de planeta finito vem a princípio de um livro, de um artigo do Kenneth Boulding, A Espaçonave Terra, né? Onde o Boulding faz uma analogia comparando o planeta Terra à nave espacial. E, em 1969, chama atenção, então, a princípio, para a sociedade americana, que era necessário mudar a forma como a sociedade humana implementava o seu crescimento econômico, naquela perspectiva da economia do cowboy, ou seja, sempre haverá uma fronteira
para uma nova fronteira ser incorporada. Então, ao invés daquela ideia do cowboy se deslocando para o oeste, né, a parar para pensar na realidade dos astronautas dentro da espaçonave ao chegar à Lua, em que a hidratação do corpo era feita pela filtragem da própria urina. E essa possibilidade, essa mudança cultural se dá com as próprias imagens de um planeta Terra limitado, finito, frágil, perdido num todo negro do universo, né? Então, a primeira questão a refletir, a Terra é frágil e não se expande. E é nela que as nossas invenções têm que ocorrer. Um outro texto, por outra via, seria do Garrett Hardin, também economista, de 1968. É o mesmo período, é o período em que a sociedade civil coloca a questão ambiental de forma forte e quem foram esses atores sociais que todo mundo apaga à medida que vai fazendo a história, foram hippies. Não era nem a direita, não era nem a esquerda, não eram os governos. E, recorrentemente, quem coloca a agenda ambiental em debate é a sociedade civil, né? As ciências, as disciplinas organizadas vão correndo atrás. E o Hardin chama a atenção para a tragédia dos comuns, na verdade, fazendo substrato para aquilo que acabou ficando um dos poucos consensos na área de economia, é que no que se refere à questão ambiental, a regulação é necessária, né? Então, da direita, da esquerda, das teorias mais conservadoras, as mais heterodoxas, né? A presença estatal na regulação, no que se refere ao meio ambiente, é um impositivo, porque ali não há mercado organizado para sinalizar de alguma outra forma, impossibilitando o que se chama de tragédia dos comuns, que poderia ser entendido como a poluição do ar, a poluição das águas, que são bens públicos e, portanto, não tem agentes privados individuais para defendê-los. Bom, nesse contexto aí, há toda tanto no Kenneth Boulding quanto no Hardin, há uma incipiência de inspirações para se discutir mudanças tecnológicas e mudanças institucionais na sociedade. Bom, o que é o enfoque, então, da economia ecológica e como é que ela se insere aqui como uma proposta para refletir alguns princípios básicos de atuação? Bom, então, a economia ecológica, ela situaria como meio termo entre dois extremos. A economia de um lado, porque a maior parte dessa discussão sobre desenvolvimento tecnológico está atrelado à forma como nós organizamos, desenvolvemos nossa economia. Para alguns, é no capitalismo, a empresa querendo lucro, antes do capitalismo, outras visões. O que está no debate é como empreendemos nossa economia. E, do outro lado, a discussão do meio ambiente natural por si só. Bom, a ecologia, ela estuda a natureza, excluindo do seu objeto os seres humanos. Historicamente, economia e ciências sociais estudam os seres humanos e negligenciam a natureza em suas análises. É por isso que depois passa a existir economia ecológica, economia ambiental, sociologia ambiental e por aí vai, né? Bom, a proposta da economia ecológica, então, ela requer uma filosofia diferente do antropocentrismo prevalecente nas análises econômicas e sociais. E faz-se necessário situar o planeta, o meio ambiente, no centro da análise. Por que isso? Pelo simples fato de que a natureza subsiste sem o ser humano. O inverso não se verifica. Independente de estar no capitalismo, no socialismo ou qualquer outra coisa que nós venhamos
a desenvolver. Bom, o denominador, então, comum dos praticantes da economia ecológica reside na defesa do desenvolvimento sustentável. Eu botei de propósito para gerar reflexão, dizer, o que significa isso para todo mundo, né? Então, o desenvolvimento sustentável aqui adotado, ele é aqui adotado como desenvolvimento sustentável no sentido lato sensu, como eu formulei na minha tese de doutorado em 1997. Só que nunca detalhei em termos de discussão, isso eu me dei conta à medida que fomos fazendo interlocução com outros autores, em nenhum momento, né? E que ideia é essa? Quando o desenvolvimento sustentável é conceituado no relatório Brundtland pela ONU, vem, obviamente, como uma forma de conciliação de extremos, assentado em 3 tripés: econômico, social e ambiental. E o ambiental ali significava a preocupação, resultado das críticas dos anos 60, de se produzir sem gerar a escassez dos recursos, ou seja, para não inviabilizar a produção no sistema seguinte. Qual era a visão ali contida? Uma natureza como uma prateleira de produtos. E depois, ao final, a natureza, o meio ambiente, como uma lixeira para ser depositado o que sobrou daquele consumo. Essa é a visão da ecoeficiência. Joga-se fora? Não. Mas isso é o início, um princípio básico. E o econômico e social, as críticas que já vinham desde os anos 50, que não bastava fazer aumentar, crescer a economia, mas necessariamente uma necessidade de promover a equidade juntamente com essa promoção. Então, nessa conceituação, em primeiro lugar, permanece, né, a discussão econômica, ou seja, a sociedade humana vai estar permanentemente com a preocupação na mão no que se refere à promoção da produção material para uma população que cresce e sofistica suas necessidades. Por que eu assumo nessa concepção que é que cresce? Que eu parto do pressuposto que, num ambiente democrático, não há outra intervenção no que se refere ao tamanho da população que não conscientizações. Então, nesse sentido, a tendência mais provável é uma população crescente e, de preferência, melhor instruída e tal. Porque nessa questão toda nós temos um planeta que é finito, uma população que, dependendo do tamanho, tem um impacto ou outro e uma necessidade diferente, e dependendo do que ela pense, o que vai ser necessário para essa afluência também se modifica. Equidade, não basta crescer a riqueza, é necessário que a população participe dessa riqueza. E uma visão fundamental no que se refere ao ambiental. A dimensão ambiental é ecoeficiência como base mínima, no mínimo não destruir o que precisamos para amanhã, mas principalmente a natureza, o meio ambiente como um patrimônio natural. Isso significa o quê? Não apenas não deixar acabar o que existe, mas fazer como nós fazemos com o nosso patrimônio. Nós queremos que, no mínimo, fique como está e, de preferência, melhore. Então, por um lado, é voltar para trás e recuperar os passivos ambientais. E, por outro lado, numa perspectiva completamente diferente. Numa perspectiva de que o meio ambiente, ou planeta, constitui-se num sistema vivo, que tem ciclos próprios. Tem ciclos geológicos e tem ciclos biológicos. Esses ciclos independem da vontade humana. Se a população é pouca, se está espalhada, isso não inventa coisas que pressionam demais esses ciclos, não tem o que discutir. O problema é que a população cresce,
ela se concentra espacialmente e desenvolve aparatos tecnológicos que progressivamente influenciam mais nesses ciclos geológicos e biológicos, comprometendo-os. Tá? Então, nessa visão do patrimônio natural, retoma-se a ideia de que o meio ambiente é um sistema vivo complexo e que a sociedade humana, a economia e nela o desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento institucionais são invenções de uma única das N espécies que habitam esse planeta. Tá? A outra dimensão, político-cultural. A promoção desse desenvolvimento num ambiente de democracia. Aí é uma aposta nossa, já de 20 anos, né? Seja qual for a boa intenção, se for nas bases de ditadura, de direita ou de esquerda, não pressupõe o que nós queremos, né? Então, é um desafio porque é conciliar num ambiente de democracia e de respeito à diversidade. E a quinta, então, é a distribuição geográfica da atividade humana, produtiva ou não, né? Distribuição. Então, o desenvolvimento sustentável nessas 5 dimensões, elas se constituem para nós como uma verdadeira nova utopia. Nesse sentido, que assim como Zé Eli da Veiga e outros tantos, nós imaginamos, nós entendemos que desenvolvimento sustentável, sustentabilidade assim concebida, é a utopia desse século e dos próximos. Tá? Bom, ser contra ou a favor de mudanças tecnológicas e ou institucionais pressupõe um porquê e para quê, né? Não simplesmente fazermos uma análise crítica, está indo nessa direção, está indo naquela, faz um posicionamento contra e de questionamento, que sempre pensar no grande direcionamento é em que linha, alternativamente, o que fazer, em que linha, em que direção seguir, né? É nesse sentido que há uma reflexão sobre desenvolvimento tecnológico, de onde vem e para onde vai, né? A história da humanidade tem se caracterizado por um constante desenvolvimento das técnicas. Não foi o capitalismo que inventou a tecnologia. O que muda é a forma que vai se dar e vai se transmutando ao longo do desenvolvimento a partir do desenvolvimento da industrialização. E de lá para cá, cada vez mais mudança em termos de simplesmente conhecimento tácito ou mais base científica. Temos só mais alguns slides. Bom, então, as novas tecnologias no nosso debate ambiental são tecnologias ambientalmente melhores? São vários os pares, economistas, etc., que partem do pressuposto de que tecnologia nova, ela é nova porque ela é melhor, né? Então, automaticamente seria melhor ambientalmente. Se isso fosse verdade, nós não teríamos crise ambiental. Até concordo que para muito também não existe crise ambiental, né? Para mim existe ambiental, eu acredito em Papai Noel, então eu acho que está tendo aquecimento global, tem problema, né? Então, quer dizer, não necessariamente. Se o fosse, não haveria crise ambiental. Novas tecnologias são necessariamente sempre piores? Também não necessariamente. Tudo dependerá das instituições que nortearem seu desenvolvimento, né? Pode clicar mais que ele acelera. Bom, então o quadro atual a realidade atual é do paradigma das TICs, né? Tecnologia de informação e comunicação, onde a microeletrônica é o foco, e nós estamos transitando para o novo paradigma, do qual um dos portadores de futuro são as nanotecnologias que nós estamos aqui debatendo, né? Então, está transitando para o paradigma das nanotecnologias, biotecnologias, informática e ciências da mente, ou ciências
cognitivas, onde as nanotecnologias se inserem como revolucionárias. Onde estamos? Né? Para não fazer todo o relato, inclusive foi bastante bem organizado pelo Jorge, e temos vários aqui, especialmente a Aronilde e o Paulo, que têm participado, militado mais diretamente nos dois lados, mas vamos pegar algo bem recente. O governo federal brasileiro lançou em agosto a Iniciativa Brasileira em Nanotecnologia. 440 milhões em 2013, 2014, segundo o governo, para organizar o terreno. Eu lembro que em 2000, quando foi lançada a iniciativa americana, quando nós começamos a ler um pouquinho depois, ali a gente iria começar a organizar o terreno, né? Agora, em 2013, no site do MCT está lá, esses investimentos são para organizar o terreno. Desses 150,7 milhões de 2013, os detalhes estão ali no site, definiu como setores estratégicos meio ambiente e Amazônia, nanomateriais, petróleo e gás, energia, agronegócio e alimentos. Anuncia ali que formou um sistema de nanotecnologia com 40 laboratórios, 8 estratégicos e 18 associados. A ênfase é na competitividade empresarial, mas também não tem muita informação sobre como isso é feito. Como, obviamente, é uma área de fronteira, a cooperação ela é chave, e a cooperação internacional é mais chave ainda. Aí só, muito rapidamente, se por acaso eu estiver sendo injusta com quem implementou e está realizando, eu faço a meia-culpa, assim que me mostre, mas eu vi ali 5 linhas de cooperação. Com o Canadá, para pesquisar energia. Não entendi. Com todo respeito aos canadenses, não são referência em desenvolvimento tecnológico na área de energia. A menos que seja exploração de petróleo no Alasca, não sei, posso estar falando besteira, mas não entendi. Europa, sob regulação. Tem tudo a ver com quem está discutindo mais sobre regulação, né? E aí queremos mais informação de como é que isso está e como é que nós podemos contribuir com isso. México e Cuba, parcerias estratégicas em nanotecnologia. Tem de menos ainda. Tá? Argentina, China é um parceiro estratégico. Em agriculturas e alimentos. Agricultura e alimentos, nós é que somos estratégicos para eles, que é a parceria da Embrapa. Né? Agora, nenhuma contramão aí, eu teria muita curiosidade de saber como é que os chineses conseguiram se transformar nos maiores exportadores mundiais de equipamentos para energia solar, que nós não temos em nenhum plano governamental, e a Europa não sabe o que fazer com os painéis solares, que o preço está lá embaixo, e não adianta dizer que é porque o chinês explora e traz trabalho escravo. É muita ciência e tecnologia, né? Mas, enfim. Alguns parece que estão apenas ainda como intenções, ou seja, não se identifica, embora possa ter feito uma análise muito rápida, de fato uma estratégia de cooperação para avançar nessa área. Renanossoma manteve-se atuante, realizando eventos e alguns de seus membros participando de inúmeros fóruns de discussão, com visão crítica, enfatizando a necessidade de informação e regulação das nanotecnologias e privilegiando um espaço de discussão que é também relevante, que seria na área da saúde do trabalhador, no ambiente do trabalho. A pergunta fica, está distanciada da informação científica? A minha interpretação, posso estar errada,
é que nós estamos mais distanciados do que há 10 anos atrás, quando a gente imaginava que tinha pouca informação. Posso estar errada. Aí meus colegas me avisam. Além do que não queremos, é preciso apontar para o que queremos. Essa é a reflexão que sugiro que tenhamos ao longo desse evento. Então, eu acho que é fundamental que, de alguma forma, nós pressionemos e desenvolvamos mecanismos, em primeiro lugar, para efetivamente dispormos de maior informação, em primeiro lugar, do Estado brasileiro. Não tem informação porque não tem nada mesmo. De repente, a não informação estratégica é uma forma de fazer de conta que tem alguma coisa onde não tem, e talvez venha se repetindo algumas práticas muito comuns há muito tempo, que é a alocação de alguns recursos que não são tantos comparados nos investimentos internacionais para alguns grupos de pesquisa. E grupos de pesquisa cujo resultado não está chegando aos outros pesquisadores e à população em geral, que é a discussão do quais são os resultados, seja do ponto de vista da competitividade mesmo. Vamos analisar a própria proposta do governo. Se fosse só por ali, já não tem informação. E na discussão maior que a Renanossoma faz, mais ainda, seria a alocação de poucos recursos para alguns grupos pouco conectados e sem a organização de uma estratégia de longo prazo. Essa é a reflexão que eu faço. Acho que tem que participar de redes internacionais de pesquisa, tem que informar, e, quer se queira, quer não, uma parte desse processo de promoção da ampliação da base material, durante muito tempo, vai ser feita através da empresa privada, que é a principal forma de organização da produção na sociedade contemporânea desde o final do século XIX. Agora, há formas e formas de se produzir e se desenvolver. Essas seriam minhas considerações e contribuições para o debate. Agradeço as palavras da doutora Sônia e já passamos para a próxima apresentadora, a doutora Grícia. Fique à vontade. Bom, primeiramente, um bom dia a todos e a todas. Também gostaria de agradecer o convite, para poder estar falando um pouco das nossas inquietações do ponto de vista de meio ambiente. Então, gostaria de trazer um pouco a questão, como é complexa a questão da liberação dessas nanopartículas no meio ambiente e como que ela pode estar se dissipando nesses diversos ambientes que a gente pode encontrar. Tá bom, pode ser. Quando a gente fala da nanotecnologia, do ponto de vista de saúde e meio ambiente, o que são relevantes são as nanopartículas. E, segundo a União Europeia, nanopartícula é um material natural, formado acidentalmente ou fabricado, contendo partículas livres na forma agregada ou na forma aglomerada, da qual pelo menos 50% das partículas na distribuição numérica por tamanho apresentam uma ou várias dimensões externas que se situam entre 1 a 100 nanômetros. Então, essa é uma definição que deve ser revista, porque já está prevista em 2014, eles reverem essa questão da definição da nanopartícula. E quando a gente fala em nanopartículas, a gente está falando de tipos. Você tem partículas inorgânicas ou orgânicas, cristalinas ou amorfas,
que podem ser encontradas livres, agregadas ou aglomeradas. Então, o que é a diferença entre agregado e aglomerado? Quando você fala agregada, ela está mais fortemente ligada, quimicamente falando, e é mais difícil de se separar. Quando você fala aglomerada, são forças mais fracas, né, tipo Van der Waals, que é mais fácil de você ter uma possibilidade delas se desagregarem. Ela pode estar na forma de pó, de fibra, dispersa em uma matriz ou em colóides, em suspensões ou emulsões, nanofilmes e nanocamadas. Isso para a gente mostrar como é que essas partículas vão estar e o que a gente vai procurar. Próximo. E aqui só para a gente mostrar, né? Ela está aplicada no produto, então ela pode estar como forma livre, agregada, na matriz e funcionalizada. E isso aqui no meio ambiente, ela pode se modificar, ela pode se agregar mais uma vez, ela pode se desagregar, ela pode formar, né, funcionalizar de novo. Quer dizer, como é que elas estão no meio ambiente? Como é que a gente vai encontrar e como é que a gente vai buscá-las? Então, a gente já sabe, classicamente, né, que os fatores que causam as mudanças significativas nas propriedades físico-químicas está relacionada com o tamanho, né, a alteração da sua superfície, a forma, a relação da área superficial com seu volume e os efeitos quânticos. Próxima. Então, quando a gente fala com relação ao meio ambiente, são relatados vários benefícios da nanotecnologia nesta área, sendo que são muito pouco conhecidos os riscos da dispersão dos nanomateriais no ambiente, assim como na saúde humana. Do ponto de vista de benefícios no meio ambiente, num aspecto geral, sempre é considerado o menor uso de matérias-primas e recursos naturais, menor uso de energia e um grande potencial para a remediação da contaminação ambiental. Aonde que a gente usa, né, isso, os benefícios, né? Tratamento de purificação de água, né, geração, estocagem e conservação de energia, porque várias estruturas são bastante ocas e ela gera espaços que podem acumular muita energia, isso é um ponto importante. Você tem a redução das emissões de carros através de catalisadores com mais eficiência, a produção limpa, que está focada realmente com a menor geração de recursos naturais e energia, remediação e determinação de contaminação ambiental, redução e produção na agricultura, saúde e culturas agrícolas protegidas por nanosensores, como a gente já viu na palestra do Steven. Próxima. Então, aqui só para a gente mostrar um exemplo de alguns produtos e serviços que já estão no mercado, né? A gente gosta de questionar essa questão aqui do filtro, que ele é utilizado, inclusive um projeto da OCDE para incentivar essa formação. Então, ao invés de você resolver o problema da fome e da água potável em alguns lugares como a África, é mais fácil você usar esses tubos, né? E a gente até questiona, os peixes e os seres vivos do mar não utilizam. E mesmo que, do ponto de vista de saúde, você tem que descartar esses filtros depois. Né? Aqui é interessante, porque com o desenvolvimento da microscopia eletrônica, a gente pode observar melhor e a gente começa a entender por que as lagartixas elas não caem. Né? Então, são nanoestruturas em suas patas, e aí, do ponto de vista ambiental, é você produzir, por exemplo, cola sem cola. Né? Então, esse é um benefício importante. Então, nós não vamos ter mais pneus, né? Vamos ter rodas, que não precisa mais de câmara de gás. E aqui, só para a gente falar um pouco, aqui você usa tintas à base de óxido de titânio, que tem uma capacidade de preservar, né, a cor da tinta, né, com a reflexão do sol e chuva. E aí, moinhos para energia eólica são mais leves e mais eficientes. Né? Próximo. E os riscos ao meio ambiente? Próxima. Alguns estudos já mostram, né, desde 2004, por exemplo, que os furelenos podem rapidamente desencadear danos cerebrais em peixes. Em 2005 já se falava que os furelenos também têm um aumento na suscetibilidade à coagulação do sangue. O paulistinha, a exposição dos embriões de paulistinha a nanotubo de carbono ocasiona uma diminuição na procriação dos peixes. Próximos. Então, a prata, né, que é muito utilizada, principalmente em roupas, meia, que a gente questiona, né? Você meia para acabar o chulé, isso, depois de 3 lavadas está
no meio ambiente, tem efeito direto na capacidade reprodutiva de certos organismos invertebrados, aquáticos, possivelmente até em peixes. Próximo. Nanopartículas de alumínio podem provocar a redução e o crescimento das raízes de milho, soja e cenoura. Próximo. E aí, algumas questões que a gente levanta, né? Através de qual meio esses materiais penetram ao meio ambiente? Quais são os modos de dispersão desses materiais no ambiente? Esses materiais são transformados no ambiente? Que efeito pode causar as diferentes formas no planeta, diferentes vidas no planeta? Então, segundo o Metcalf, que é um pesquisador dos Estados Unidos, com um grupo enorme, ele tem falado que bactérias, plantas e invertebrados são os organismos mais sensíveis aos efeitos biológicos dos nanomateriais. Assim, os efeitos podem ser observados, em primeiro lugar, nos organismos mais simples da cadeia alimentar. Então, aqui, só para a gente mostrar um pouco como é que a dispersão, né? Você tem as fontes, as várias formas, né? Estruturados, engenheirados, nos resíduos, produtos de degradação, que pode contaminar tanto o solo, o ar, o solo, a água e os sedimentos. E aí, aqui, os contatos que podem ter, né, se você está considerando que os invertebrados aquáticos estão entrando na cadeia alimentar, e claro que vai atingir o meio, o homem e o meio ambiente. Próxima. Então, para fazer um exercício dessas possíveis intervenções, impactos do meio ambiente, esse grupo, né, do professor Brendan Nowick, ele tem vários, bem interdisciplinar, vários países, eles fizeram os cenários potenciais para a liberação de nanomateriais e as alterações no meio ambiente. Próxima. E aí ele parte do pressuposto que os processos de destino, de transformação e de transporte atuam sobre a matriz do produto, bem como sobre o nanomaterial nele contido, tanto antes como após a liberação a partir da matriz. E que os nanomateriais poderão mudar a sua forma e a sua química. E pouco provável os nanomateriais engenheirados, né, estará no ambiente na sua forma original, como manufaturada. E aí ele questiona, colocando que os estudos com o nanomaterial inalterado, forma geralmente utilizada em pesquisas no meio ambiente, saúde e meio ambiente, pode fornecer a adequada avaliação de risco do nanomaterial, porque hoje os estudos usam na forma original, mas no meio ambiente isso tem uma transformação muito grande. Próxima. Aqui está ruim para a gente enxergar. Então, ele parte do pressuposto, né, para a caracterização. Aqui seria o... eu não mudei lá no gráfico original, fica difícil. Então, quando ele usa o PENE, ele quer dizer o produto original. Aí, incorporado no produto. Então, ele vai utilizar vê se fica melhor. Ótimo. Vai utilizar o produto modificado. Ele pode estar desagregado ainda no produto, né, desagregado, e depois liberado no ambiente, e aí ele vai estar transformado. E eles utilizam, né, os processos de transporte e de destino que podem atuar sobre os nanomateriais nos produtos após a sua liberação, inclui várias reações de transformações. Então, utilizando a fotoquímica, né, que é através da luz, oxidação e redução, dissolução, precipitação, adsorção e dissorção, combustão, que são processos a altas temperaturas, a biotransformação e a abrasão, entre outros processos de movimento, principalmente o processo de chuva, de vento, né, como abrasão. Próximo. E aí, para fazer esses estudos de casos, e para a gente ter uma ideia dessa dispersão, ele usa, né, alguns produtos, por exemplo, protetor solar, que usa dióxido de titânio, tintas de dióxido de titânio, que a gente vai ver que são duas formas de liberação para o meio ambiente diferentes. Você tem os tecidos, né, usando a prata, o compósito nanotubo de carbono e o combustível queimado no motor a diesel do dióxido de sério, como hoje de manhã já foi comentado, como que ele pode estar no meio ambiente. Então, ele usou esses produtos, né, pensando, né, para discutir a solubilidade, usando o dióxido que é insolúvel versus a prata que é solúvel, a questão do óxido de titânio, que não é tão reativo quanto o sério,
e as vias de uso, né, para o meio ambiente, como eu falei, né, o oxitânio nas tintas e no protetor solar. Próximo. Então, colocado, né, há consenso científico de que a produção e o uso de descarte de nanomaterial liberam nanopartículas no meio ambiente. No entanto, há poucos dados disponíveis das condições do mundo real sobre as emissões desses nanomateriais desagregados dos produtos e da liberação para o meio ambiente, devido principalmente pela falta de técnicas e instrumentação capazes de detectar e quantificar as emissões no meio ambiente e as concentrações ambientais resultantes. Se a gente pensa do ponto de vista já de saúde do trabalhador, é complexa, aqui você tem outros fatores que também complicam o processo. Então, aqui só para a gente falar, eu vou falar mais. Eu acho que ela devia estar em outro lugar, mas tudo bem. Então, olha, as medidas iniciais mostram evidências que a liberação do nanomaterial modificado e proveniente de produtos de consumo, por exemplo, a liberação ambiental do dióxido para a lixiviação nas fachadas das casas pintadas com a influência do sol e da chuva, mudança de especiação da prata metálica, que está para a prata iônica, que pode ser mais tóxica, inclusive, em água, líquido de lavagem, suor e máquina de lavar roupa. Aqui, só para a gente, eu pensei, incorporar nos produtos, pode passar essa aqui. Aqui só para mostrar, então, os nanomateriais que libera, você tem a liberação, você tem o ar, que ele pode ser transportado e transformado no solo, no sedimento de cadeia alimentar, a água transportada, e tudo isso tem uma exposição ao meio ambiente. Próxima. Esses autores, eles acreditam que a porta principal de entrada ao meio ambiente está no lodo de esgoto, efluentes e a incineração de resíduos de produtos contendo nanopartículas manufaturadas. E aqui é interessante ver que ele faz esse fluxo, né? Então, aqui ele vai pegar o dióxido de titânio que está no creme do protetor solar, ele vai estar no produto, mas como você usa ele está no teu corpo, ele vai ser praticamente, na hora que você lava, na hora que você vai nadar, você vai ter uma liberação praticamente muito grande, direta ao meio ambiente. Então, se ele estiver liberado, então ele pode estar em vários compartimentos, mas a grande maioria vai estar aqui. Quando você pega o dióxido de titânio proveniente das tintas, ele vai ter uma liberação mais lenta. E os processos de liberação, né, que a gente está aqui, vai ser um processo de fotoquímica, um processo de oxidação ou mesmo uma abrasão devido ao processo. Quando a gente pega, por exemplo, a meia, quando você pega a prata que está em meia, por exemplo, como eu já disse, a prata, depois de 3 lavadas, quando está em roupa, ela já está no meio ambiente. Então, praticamente, ela está no produto, mas ela primeiramente, ela vai estar liberada, mas ela vai para o tratamento de esgoto, né? Ou parte aqui também já, mas liberou, esse é o maior foco, né, de entrada. E aí ele vai passar todos esses processos, tanto fotoquímica, oxidação, né, transformação. Quando está no combustível, misturado junto com o diesel, normalmente boa parte vai ficar dentro do catalisador, boa parte vai ser queimada e vai ser liberado, né, liberou, vai diretamente para o ar, porque você é um processo de combustão. E aqui a gente coloca a questão da reciclagem como um ponto importante, porque você vai ter a questão do reaproveitamento desses catalisadores, onde ele acabou concentrando o cério. Então, e o nanotubo de carbono, nesse cenário aqui, ele vai estar a liberação é mais lenta. Então, o que vai acontecer? Ele vai muito mais aqui para o aterro sanitário ou para ser incinerado, né? Porque se ele vai incinerado, lembrando que o nanotubo de carbono, eles dizem, a literatura, que você consegue queimar 600 graus. Depende.
Os de comprimento menor é até possível, mas os mais longos, eu já li na literatura, que você pode ter até temperaturas a mais de 1.200 graus. E o incinerador opera em torno de 800 graus. Então, o que vai acontecer? O polímero que está, onde ele está, na matriz que ele está integrado, ela se queima, mas ele vai estar liberado. E os estudos, a literatura diz que esses nanotubos de carbono, que são de várias camadas, ou que eles são mais longos, eles têm os mesmos efeitos que o asbestos. Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar. Próximo. Então, quando a gente avalia os efeitos, né, as fontes de destino no meio ambiente influenciará a escolha dos testes apropriados para avaliar os efeitos do material, né? Assim como a gente vê. Lembrando que, por exemplo, o dióxido de titânio que está nos fios solares vai ser depositado nos biossólidos. Como já foi colocado, os Estados Unidos e a Europa tendem a utilizar isso como, sei lá, na agricultura, como fertilizante. E aí você está, então, entrando na cadeia alimentar. Próximo. Agora, outra questão é que alguns lugares queimam. Então, quando ele queima, esse biossólido está concentrado e vai queimar e pode estar exposto ao ar se não tiver um sistema de filtros adequado e outras interações que podem ocorrer. Próximo. Quando a gente pensa da avaliação da exposição, aqui também os nanomateriais são sujeitos a uma variabilidade de processo de destino que pode influenciar sua distribuição no interior da hidrosfera, geosfera e atmosfera. Então, para avaliar a exposição, são necessários métodos analíticos para detectar o nanomaterial em sua variedade de meios ambientais, em alguns casos, incluindo matrizes complexas, como biossólidos e tecidos biológicos. Avaliar os níveis de produtos de transformação presentes em matrizes ambientais, para avaliar em tecido biológico, para analisar o nanomaterial em tecidos biológicos, para analisar a capacidade de bioacumulação e a biomagnitude. Então, os processos de destino e transformação fornecem informações sobre os organismos adequados para avaliar a bioacumulação. Próximo. Quando a gente pensa na avaliação de risco, o processo de destino afeta o nanomaterial, apresentam muitas incertezas nas avaliações ecológicas do risco. Um dos principais problemas enfrentados pelos reguladores na indústria será avaliar os riscos, será se a avaliação do risco deve visar a formulação específica do nanomaterial modificado ou apenas no material primitivo. O destino do nanomaterial modificado, incluindo as transformações e a distribuição dos compartimentos, pode variar de acordo com a matriz que o fabricante utiliza para proteger ou modificar as propriedades desse. No caso do nanomaterial, é essencial que para cada produto comercial que o fabricante desenvolva seja feita uma avaliação do risco ecológico. Eu acho que eu tenho pouco tempo, mas, de qualquer forma, é necessário incorporar nos protocolos todas essas interações que a gente precisa, porque, senão, fica muito vazio e você não vai chegar ao que pode estar acontecendo realmente. Próximo. Então, as implicações, pode ser necessário que se tenha desenvolvimento de procedimentos de avaliação de risco ecológico que levem em conta a formulação do nanomaterial transformado a curto e longo prazo. Portanto, é aconselhável desenvolver protocolos de avaliação de risco que irão proteger o público e o meio ambiente. Então, aqui só para a gente quase finalizando, né, as lições anteriores do passado, acho que a gente já, parece que ontem foi falado isso, hoje também parece que é uma conspiração para a gente trazer essa coisa, né? Erros do passado têm sido dispendiosos com relação às consequências ambientais por não ter sido consideradas previamente, né? Aí estão alguns exemplos, a questão do PCB, DDT, o asbestos. Então, pequenos ajustes no início da trajetória de uma tecnologia têm grandes consequências. Deve-se considerar a perspectiva ambiental no início do desenvolvimento das tecnologias emergentes, missões de pesquisa e educação. Próximo. Então, como conclusão final, as discussões envolvendo essas novas tecnologias devem ser ampliadas para toda a sociedade, deve ser feito com ampla participação de todas as áreas, e a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Eu acho que
foi colocado, acho que a gente fala em desenvolvimento sustentável, mas desenvolvimento sustentável tem que avaliar muitas questões, inclusive uma reflexão de nós mesmos, enquanto cidadãos, que precisamos ver se a gente precisa tanta coisa que a gente tem. A gente tem uma tendência a correr a estar atualizado com os equipamentos. Eu fico sempre preocupada com essa questão da eletroeletrônica. Sai um celular, você já quer ter o outro, você quer ter o outro, e ninguém faz um balanço do o que significa, o que está por detrás de um equipamento. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente também tem que começar a fazer uma reflexão do nosso dia a dia, o que a gente tem em casa, o que a gente não precisava ter, e a solidariedade é um sentimento que acho que a gente tem que começar a adotar. E a solidariedade começa com as pessoas ao nosso redor. Sabe, se a gente conseguisse melhorar a vida das pessoas do nosso entorno, e essas pessoas do nosso entorno, a gente poderia melhorar, porque algumas coisas estão também dentro de nós. E eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de dizer. E obrigada. Obrigada, Patrícia.